Branca fala para Honório que não quer vê-lo na cafeteria. Ele ignora o pedido dela. Constanza anda pela rua. Branca chega na cafeteria. Ela beija Honório. Constanza vê tudo e sofre. Honório empurra Branca. A secretária segue iludida. Constanza fica aos prantos. Branca convida Honório para ir ao quarto. Ele ressalta que não a suporta. Honório insinua que Branca adulterou a bebida. Ele a chama de mentirosa. Honório desmascara Branca. Constanza sai. Honório tenta demitir Branca. Ela não se intimida. Honório comunica a Branca que acabou o joguinho. Ele resolve sair da cafeteria. Branca não se importa. Constanza entra no carro. Ela não consegue parar de chorar. Honório fica em maus lençóis. Augusto recebe os convidados da festa. Severino discursa. Ele explica como será fabricado o vinho Renascer. Jerônimo e Renata entregam os cachos para Augusto. Eles são ovacionados pelos presentes. Augusto chama todos para percorrerem a fazenda. Ele assegura que o vinho será reconhecido mundialmente. Augusto volta a descrever o processo de fabricação da bebida. Todos decidem provar o vinho. Carla mostra a foto da Virgem para André. O garoto se prepara para entrar no centro cirúrgico. Inês abençoa o filho. Isidro pede para André não se preocupar. O garoto ordena que o pai cuide de Inês. A sócia do Centro da Esperança reitera que ama o filho. André é levado. Inês desaba nos braços de Isidro. Eles não suportam o sofrimento do filho. Matias pergunta a Augusto se Renata sofreu um acidente. O vilão fala para o bonitão que não quer mentir. Matias comprova que Renata estava morando na Cruz do Amor. Augusto não o desmente. Matias crê que o casamento dos pombinhos é uma farsa. Manuela percebe que Lázaro está aéreo. Ele segue sofrendo por Carina. Lázaro fala para Manuela que não sabe o que esperar das pessoas. Ele crê que todos mentem. Manuela sugere que Lázaro não perca o encanto pela vida. Ele pensa em sair da fazenda. Manuela estranha o desejo de Lázaro. O capataz fala para a madrinha que já não está contente com a cidade. Manuela sugere que Lázaro foque nos estudos. Ele assegura que seguirá estudando. Manuela não consegue aconselhar Lázaro. Ele relembra que sempre quis ser pai. Lázaro insinua para Manuela que está sem motivação. A cozinheira ressalta para o afilhado que não se pode ter tudo na vida. Manuela insinua que Lázaro seguirá amando Carina, mesmo que saia da cidade. Ele fala para a madrinha que pedirá um emprego para Hilário. Eles se abraçam. Aurora apresenta o salão de esgrima para todos. Ela ressalta que Augusto não tem adversários. Gonçalo relembra que Jerônimo e Matias praticam o esporte. Augusto desafia o vingativo. Ele entrega uma espada para Jerônimo. Eles iniciam a luta. Os rivais ficam com ódio no olhar. Matilde se declara para uma foto de Jerônimo. Ela reitera que não suporta Renata. Matilde não se conforma com o casamento de Jerônimo. O vingativo e Augusto seguem na batalha. Renata os admira. Adriana sente medo. Augusto e Jerônimo se intimidam. Matias reage atento. Os rivais colocam o ódio para fora novamente. Matias tem uma ideia. Jerônimo e Augusto seguem com o espírito esportivo. Matias desafia o vingativo. Eles começam outra luta. Matias age de forma violenta. Ele quase atinge Jerônimo. O vingativo insinua que o pupilo está enlouquecendo. Eles se alfinetam. Todos reagem assustados com a violência de Matias. O bonitão derruba Jerônimo. O vingativo não deixa barato. Renata ordena que Matias não atinja Jerônimo. O bonitão quase cega o vingativo. Gonçalo toma a espada de Matias. Ele chama o filho de inconsequente. Renata socorre Jerônimo. Adriana repreende Matias. Augusto acalma os ânimos. Jerônimo admite que está chateado. Renata sente raiva do bonitão. Ela persegue Matias. Ele a informa que não quer drama. Eles brigam feio. Matias fala para Renata que descobriu a verdade. Ela o assegura que ama Jerônimo. O vingativo os escuta. Matias crê que Jerônimo maltrata Renata. A mocinha inventa para o bonitão que só ficou na Cruz do Amor por não poder se movimentar.
Matias informa a Renata que Jerônimo nunca foi sincero. Ela crê que o bonitão esconde algo. Gonçalo decide deixar o interior. Ele fala para Augusto que Matias segue apaixonado por Renata. Gonçalo conta para o vilão que o bonitão está de casamento marcado. Renata insinua que Matias é um mentiroso. Matias propõe a Renata que eles fujam. Jerônimo escuta tudo. Renata fala para Matias que seguirá ao lado do marido, pois não se casou para abandonar o parceiro. Jerônimo sente orgulho da esposa. Renata dá um basta em Matias. Roberta consegue falar com Gonçalo. Ela conta para ele que Josefina está mal. Roberta alarma Gonçalo. Renata chama o pai. Roberta escuta a voz da irmã. Ela fica furiosa ao descobrir que os ricaços estão na fazenda. Jerônimo exige que Matias deixe Renata em paz. Eles disputam a mocinha. Jerônimo insinua que Matias não conhece Renata. O bonitão informa ao vingativo que pode falar toda a verdade. Jerônimo não entende nada. Matias deseja que Renata abandone o marido. Roberta acusa Gonçalo de ter mentido. O ricaço fala para a filha que precisou mentir. Roberta teme que Matias abra a boca. Gonçalo conta para Renata que Josefina passou mal. Ele não revela a suposta doença da víbora para a filha. Gonçalo conta para Renata que já voltará para a capital. Ele fala para a filha que o clima festivo acabou. Renata deseja levar Gonçalo para o aeroporto. Ele sugere que ela siga na festa. Renata fala para Gonçalo que adorou a presença dele. Ele a informa que gostou do que viu. Renata e Gonçalo trocam declarações. O ricaço anuncia a sua partida para Jerônimo. O vingativo fala para o sogro que Matias seguirá sendo bem recebido na fazenda. Gonçalo pede para Jerônimo seguir cuidando de Renata. Ele deseja ser avô. Constanza surge destruída. Ela relembra o que viu. Constanza se recompõe. Branca vai à empresa. Ela engana o segurança. Branca entra na sala de Honório. Ela vê uma foto do empresário com a esposa. Branca deseja manipular Honório. Ela pega um pendrive. Honório chega em casa. Ele chama Constanza. Honório percebe que a esposa não está. Ele liga para Marco. Honório pede para o funcionário preparar a rescisão de Branca. Começa a cirurgia de André. O garoto fica anestesiado. Os médicos realizam o labor. A cirurgia demora mais que o esperado. Inês e Isidro rezam. Eles compartilham a preocupação. Inês ressalta que Isidro é um grande apoio. Ele relembra que a ama desde que a viu. Isidro chama Inês de perfeita. Ela se considera uma sortuda. Isidro fala para Inês que eles precisam manter a fé. Ele sugere que a esposa não se entregue à tristeza. Carla cuida de Regina. Constanza chega no hospital. Ela se coloca à disposição de Regina. Carla admite para Constanza que está assustada. A morena conta para as demais que Gonçalo descobriu o ocorrido. Carla revela para Regina que Jerônimo falou com Inês. Constanza deseja saber mais sobre Josi. Gonçalo e Matias voltam para a Bonita. O bonitão reitera para o pai que não se importa com Roberta. Gonçalo desconhece Matias. O bonitão informa ao pai que está aborrecido com o mundo. Gonçalo exige que Matias mude. Ele ressalta que o filho não pode interferir na felicidade dos demais. Matias fala para Gonçalo que ainda pretende lutar por Renata. O ricaço impede. Gonçalo exige que o filho se afaste de Renata. Matias ignora a ligação de Roberta. Ela insiste. Os funcionários de Augusto servem os convidados. Renata conta para Adriana que não dará uma nova chance para Matias. Elas supõem como o bonitão descobriu sobre as brigas. Adriana pergunta a Renata quem quer separá-la de Jerônimo. Matilde recebe Gonçalo. Ele fala para ela que irá arrumar a bagagem. Matias conta para Matilde que Renata não vai embora. A empregada deixa escapar que a mocinha é uma assassina. Matilde insinua para Matias que Renata e Jerônimo acabarão se matando. Ele pensa em raptar a mocinha. Adriana e Renata questionam Carina. A costureira revela para as damas que Matilde está apaixonada por Jerônimo. Adriana supõe que a empregada fez a fofoca. Renata pensa o mesmo. Carina sugere que a mocinha não haja contra Matilde. Carlos comenta com Jerônimo que Renata não quer deixar a cidade. O vingativo admite para o amigo que às vezes vê sinceridade na mocinha.
Carlos teme que Renata volte para a Cruz do Amor. Ele também preocupa Jerônimo. Augusto conta para Álvaro que os Monterrubio vão voltar para a capital. O médico descobre que o nome da irmã de Renata é Roberta. Augusto relembra que viu 2 nomes gravados na árvore. Ele supõe que Roberta é a bonita. Álvaro comenta com Augusto que não ligava muito para Rafael. O vilão pede para o amigo investigar a situação. Aurora persegue Renata. A mocinha confirma para a loira que Gonçalo e Matias voltarão para a capital. Renata fala para Aurora que não pretende voltar para a Cruz do Amor. A mocinha descobre que ainda há roupas suas na fazenda. Renata decide recolher os seus pertences. Alzira e Severino seguem fofocando sobre Álvaro. A odalisca conta para o padre que ainda não denunciou o médico. Severino fala para Alzira que pode acompanhá-la. Ela admite que precisará do padre. Severino faz o sinal da cruz em Alzira. Ezequiel aparece. Alzira fala para o marido que se confessou. Ela conta para Ezequiel que precisa denunciar Álvaro. Ele impede a esposa de agir. Ezequiel informa Alzira que não pode arriscar o emprego. Ela relembra ao marido que também tem um salário. Ezequiel fala para Alzira que eles não possuem provas de nada. A odalisca chama o marido de covarde. Ezequiel reitera para Alzira que o silêncio é a melhor opção. Carina conta para Severino que a assistente social pode abordá-lo. Ele fala para ela que não pretende dar boas referências sobre Álvaro. Carina não entende Severino. Ela relembra que o padre a incentivou a reatar o casamento. Severino quase acaba falando demais. Ele informa a Carina que precisa conversar com Álvaro a sós. Adriana aprova a comida. Jerônimo conta para Renata que Gonçalo e Matias já estão no aeroporto. Adriana deseja conhecer um restaurante da cidade. Carlos ressalta que todos adorarão a lagosta. O galego e Adriana decidem pegar mais vinho. Renata admite que Jerônimo foi gentil com Gonçalo. O vingativo confessa que gostou dos cuidados da esposa. Jerônimo conta para Renata que escutou a discussão dela com Matias. Ele ressalta que a esposa colocou o bonitão em seu lugar. Renata fala para Jerônimo que ainda o ama. Ela confessa que ainda não decidiu nada sobre o futuro. Jerônimo sugere que Renata siga na bonita. Josefina acorda. Ela fala para Roberta que já está melhor. Josefina não sente fome. Roberta conta para a mãe que tem uma péssima notícia. Ela revela para Josefina que Gonçalo e Matias viajaram para visitar Renata. A víbora se levanta da cama. Josefina pega o telefone. Roberta fala para a mãe que Matias pode contar tudo para Jerônimo. Josefina ressalta que elas não podem roubar a atenção de Gonçalo. Roberta não entende o motivo da mãe ter falado no plural. Josefina desconversa e comunica à filha que Renata precisa ficar afastada de Gonçalo o máximo possível. Aurora conta para Augusto que está cansada. Ela pensa em ir ao spa. Renata fala para Augusto que já vai. Ela comunica ao vilão que decidiu morar na bonita novamente. Renata conta para Augusto que deu uma nova chance para Jerônimo. Adriana se aproxima. Ela ressalta que Augusto é um bom anfitrião. Jerônimo faz negócios com o vilão. Augusto cita o sobrenome de Rafael. Renata fica apavorada. Ela pergunta a Jerônimo se o irmão dele tinha o sobrenome Gutierrez. Jerônimo confirma para Renata que Rafael era um Gutierrez. Ela reage chocada. Augusto causa um climão. Renata fala para os demais que precisa ver uma foto de Rafael. Ela comenta com o marido que estava esperando o sonhador no bar quando o conheceu. Augusto descreve como era Rafael para Renata. Adriana também se assusta. Renata insiste para ver a foto. Adriana sugere aos demais que eles voltem para a fazenda. Renata fala para a amiga que precisa tirar as suas dúvidas o quanto antes. Elas saem juntas. Jerônimo e Carlos encaram Augusto. Matias revela para Gonçalo que quer voltar para o exterior. O ricaço ressalta que o bonitão não pode abandonar o filho. Matias comenta com Gonçalo que precisa parar de errar. O ricaço fala para o filho que o tempo cura feridas. Gonçalo crê que Matias voltará a sorrir. O bonitão comenta com o pai que Renata pode deixar de amar Jerônimo. Matias segue decidido a esperar a mocinha. Ele fala para Gonçalo que será paciente. Constanza aborda Inês e Isidro. A morena pergunta por André.
Inês e Isidro falam para Constanza que ainda não tem notícias. Todos mantêm a fé. Constanza comenta com os demais que também está com medo de Josi. Inês e Isidro relatam para Morena que a sequestradora se sente ameaçada por Regina. Todos creem que Josi é perturbada. Isidro pede para saber mais sobre a cunhada de Constanza. A Morena conta para os demais que Josefina odeia o apelido Josi. Constanza comenta com os amigos que a víbora renega o passado. Carla cuida de Regina. Antônia vai ao quarto da noiva. Ele fala para Regina que cuidará dela. Carla se retira. Antônio pede perdão para Regina. Ele ressalta que o atentado só ocorreu pela dispensa dos seguranças. Antônio assegura que Regina não voltará a ficar em perigo. Ela fala para ele que não o culpa de nada. Antônio beija a mão de Regina. A viúva confessa para o noivo que está amedrontada. Regina teme que Josi tenha atacado a sequestrada. Antônio assegura para a viúva que a criminosa pagará por seus delitos. Roberta comenta com Selena que Matias pode ter falado algo para Renata. A jovem ressalta que a invejosa precisa mentir para o bonitão novamente. Selena fala para Roberta que pretende se aproximar de César como amiga. Ela bola o seu plano. Roberta inventa para Selena que se livrou das fotos. A jovem ressalta que precisa tirar Constanza do caminho. A Morena chega em casa. Honório recebe Constanza. Ela conta para ele que Regina foi envenenada. Constanza pergunta como foi o dia de Honório. Ele mente para ela. Honório inventa para Constanza que estava pensando nela. A Morena decide ligar para Gonçalo. Honório nota que Constanza está estranha. Ela beija a bochecha dele. Honório desconhece Constanza. O segurança assusta Branca. Ela fala para ele que está concentrada no trabalho. O segurança dá café para Branca. Ele fala para ela que ficará na recepção. Branca insinua que o segurança merece um aumento de salário. Ela fala sozinha. Branca crê que Honório ficará em suas mãos. Constanza entra no quarto. Ela tira os sapatos. Constanza desaba na cama. Ela crê que o marido foi capaz de traí-la. César pega o celular e um doce. Ele relembra os seus momentos com Constanza. César recebe uma ligação. Ele fica apavorado com o que escuta. César chora. Ele descobre que algo terrível aconteceu com a mãe. Renata chega na Bonita. Jerônimo fala para a esposa que não há fotos na fazenda. Renata decide ir ao escritório. Jerônimo autoriza. Adriana acompanha Renata. Carlos fala para Jerônimo que já é hora de agir. As amigas vasculham o escritório. Adriana mexe no computador de Jerônimo, pesquisa o nome de Rafael e encontra várias fotos. Renata chama o marido. Ela pede para Jerônimo apontar para a imagem do irmão. O vingativo a obedece. Renata e Adriana descobrem que Rafael morreu. A mocinha conta para o marido que era amiga do sonhador. Adriana consola Renata. Jerônimo e Carlos desconfiam da situação. Augusto pede para Ezequiel investigar se Rafael já citou o nome Roberta. Renata comenta com Adriana que está assustada com o parentesco. A baixinha pergunta como Rafael morreu. Adriana descobre que o sonhador se suicidou pela Bonita. Jerônimo reitera que a assassina brincou com Rafael. Renata relembra que o sonhador queria falar algo importante. Adriana e a mocinha seguem inconformadas com a morte do amigo. Renata deduz que todos na empresa desconhecem o falecimento de Rafael. A mocinha volta a chorar copiosamente. Renata pergunta se Jerônimo sabia que Rafael trabalhava na empresa. Ela deixa o marido em uma saia justa. Jerônimo assegura para Renata que não sabia que a empresa era da família dela. Matilde os escuta. Renata volta a pedir a ajuda de Adriana. Jerônimo passa a crer que a esposa não está mentindo. Renata fala para o marido e Carlos que Rafael era uma pessoa importante. A mocinha relembra que o sonhador estava com um grave problema. Jerônimo recorda que Renata mentiu quando eles se conheceram. Ele revive o momento em que a mocinha alegou estar esperando o namorado. Renata comenta com Jerônimo que Rafael estava angustiado. Ela informa ao marido que não conheceu a noiva do sonhador. Renata comenta com Jerônimo que já não tinha tanto contato com Rafael. Adriana relembra que o sonhador pretendia surpreender a mocinha.
Renata supõe que Jerônimo estava esperando Rafael no bar. Ele confirma. Jerônimo conta para Renata como descobriu a morte de Rafael. A mocinha admite que o marido tem motivos para odiar a bonita. Renata ressalta que Rafael não merecia sofrer. Ela confunde Jerônimo e Carlos. Matilde segue na toca. César liga para Constanza. Ele conta para ela que perdeu a mãe. Constanza lamenta. Ela decide sair. O médico fala para Inês e Isidro que a cirurgia deu certo, mas ressalta que a etapa crítica está por vir. Ele comunica aos preocupados que André ainda pode ter sérias reações. Gonçalo e Matias voltam para a mansão. Roberta os recebe. A invejosa fala para Gonçalo que Josefina está de repouso. O ricaço decide ver a esposa. Roberta reclama por Matias ter mentido. Ela o questiona sobre Renata. Matias pergunta se Roberta ama Jerônimo. Ela nega. Matias insinua para Roberta que não quer mais assumir a paternidade da criança. Ela ressalta que o bonitão não pode recuar. Matias confirma para Roberta que ficou calado. O bonitão informa a invejosa que Jerônimo merece saber a verdade. Roberta insinua que Matias deixará Renata triste. Ele comenta com a invejosa que há algo errado com a mocinha. Roberta relembra a Matias que Renata o traiu. Ela o informa que a mocinha precisa continuar com Jerônimo. Roberta sugere que Matias pense na criança. Ele fala para ela que não pode prever o futuro. Matias inventa para a noiva que esquecerá Renata. Josefina insinua para Gonçalo que está morrendo. Ele sente pena da esposa. Josefina pede para Gonçalo não esconder nada dela. Ele fala para ela que quis surpreender Renata. Gonçalo revela para Josefina que a mocinha está feliz. A víbora não gosta da notícia. Josefina pede para Gonçalo abraçá-la. Ela ressalta que o marido não pode passar muito tempo fora. Gonçalo pede para Josefina seguir calma. Ela o abraça. Josefina tenta beijar Gonçalo. Ele resiste. Josefina fica com ódio no olhar. Alzira cuida do filho. Ela pensa em não delatar Álvaro. Alzira ressalta que só terá paz caso o médico vá para a cadeia. Carina reclama por Álvaro ter bebido. Ele a informa que sabe se controlar. Carina fala para Álvaro que o casamento deles precisa ser exemplar. Ela conta para o marido que Severino quer vê-lo. O médico revira os olhos. Carlos fala para Jerônimo que Renata e Adriana o comoveram. O vingativo comenta com um amigo que a verdade é outra. Carlos insinua para Jerônimo que Josefina pode ter mentido. O vingativo discorda. Jerônimo informa a Carlos que seguirá esperando a confissão de Renata. O galego ressalta que o casamento do amigo está indo para o brejo. Renata comenta com Adriana que Jerônimo não é claro. Elas creem que o vingativo já sabia da ligação de Rafael com a empresa. Renata deduz que Jerônimo acha que ela conhece a bonita. Adriana concorda com a hipótese. Renata fala para a amiga que precisa investigar a morte a fundo. Ela pede para Adriana abordar os funcionários da empresa. Honório bebe e fuma. Gonçalo deseja falar com Constanza. Honório conta para o cunhado que a morena saiu. Ele revela para Gonçalo que tomou uma decisão sobre Branca. César surge no velório. Constanza chega. Ela dá os pêsames para César. Ele a agradece. César ressalta que a presença de Constanza o conforta. Honório abre o jogo com Gonçalo. Ele assegura para o cunhado que caiu em uma cilada de Branca. Honório fala para Gonçalo que não quer magoar Constanza. O ricaço percebe que o cunhado está sendo sincero. Gonçalo comunica para Honório que apoiará a decisão dele. O empresário pretende contar a verdade para Constanza. Gonçalo comunica para Honório que não quer o sofrimento da irmã. O ricaço sugere que o cunhado também fale com Adriana e Matias. Gonçalo permite que Honório demita Branca. O ricaço não julga o cunhado. Gonçalo relembra a Honório que, mesmo casado, ama a Regina. O empresário lamenta por ter traído Constanza, ainda que fora de si. Horas depois, a Aurora sugere a Augusto que eles se casem. Ele fala para ela que não quer casar e nem ter filhos. A Aurora crê que Augusto a ama. Ele pensa em Renata. A Aurora insinua que Augusto não foi bem educado pela mãe.
Ela ressalta que o vilão se acha mais que os demais. Augusto rejeita os conselhos de Aurora. Ela ressalta que ele só pensa nele. Augusto fala para Aurora que nunca mudará. Gonçalo atende o celular. Ele fala com uma pessoa misteriosa. Adriana conta para Renata que não gostaria de voltar para a capital. A mocinha pede para a amiga acompanhá-la ao cemitério. Acaba o café. Renata dá ordens para Matilde. A empregada ignora a patroa. Matilde fala para Renata que não pretende servi-la. A empregada chama a patroa de hipócrita. Renata perde a paciência com Matilde. A mocinha ameaça demitir a empregada. Matilde ressalta que ninguém quer Renata na fazenda. A mocinha quase agride a empregada. Renata fala para Matilde que não vai tolerar falta de respeito. A empregada ressalta que a patroa não tem nenhum poder. Jerônimo aparece. Ele também se irrita com Matilde. Jerônimo exige que a empregada respeite Renata. Ele ressalta que Matilde está prestes a ir para o olho da rua. A empregada vai para a cozinha aos prantos. Matilde se revolta por Jerônimo ter defendido Renata. Manuela ressalta que a afilhada desrespeitou a patroa. Matilde reitera que odeia Renata com todas as forças. Hermínia sugere que a empregada procure outro trabalho. Matilde pensa em deixar a fazenda. Manuela pede para a afilhada não agir de cabeça quente. Ela insinua que Matilde não sabe se colocar em seu lugar. Manuela pede para a empregada focar apenas no trabalho. Matilde deixa a madrinha falando sozinha. Gonçalo visita Antônio. O ricaço informa ao ciumento que ficou surpreso com a ligação. Antônio fala para Gonçalo que eles precisam se unir para proteger Regina. O ciumento comunica ao ricaço que quando Josi for presa, a viúva deve escolher com quem quer ficar. Antônio cobra uma resposta de Gonçalo. O ricaço aceita o trato. Eles se unem pelo bem-estar de Regina. Antônio permite que Gonçalo recontrate os seguranças. O ciumento fala para o rival que quer reparar o erro. Gonçalo comenta com Antônio que respeita a posição dele na vida de Regina. O ciumento comunica ao rival que não pretende tirar vantagem do posto de noivo. O pacto de honra volta a ser selado. Gonçalo também decide lutar pelo amor de Regina. Renata comenta com os demais que não conseguiu dormir. Ela ressalta que passou a noite pensando em Rafael. Renata percebe que Jerônimo já sabia que o irmão tinha morrido na festa de Matias. O vingativo insinua que não queria tocar no assunto. Renata crê que Jerônimo tinha uma intenção oculta. Ele fala para ela que guarda o luto no coração. Jerônimo é servido por Manuela e Hermínia. Ele estranha a ausência de Matilde e ressalta que a obrigação da empregada é servir o café da manhã. Jerônimo comunica a Manuela que não vai aceitar os novos desaforos de Matilde. Renata intervém e defende a empregada. Antônio e Gonçalo vão juntos ao quarto de Regina. A viúva e Carla estranham. Antônio comenta com as damas que ligou para Gonçalo e pediu a ajuda dele. Regina segue desconcertada. Carla descobre que a filha terá alta. Gonçalo oferece uma carona para Regina. Ela recusa. Antônio sugere que a noiva aceite a carona, pois estará segura ao lado de Gonçalo. Adriana decide pegar flores. Renata informa ao Jerônimo que irá ao cemitério. Ela deixa o marido boquiaberto. Carlos decide selar os cavalos. Jerônimo questiona Renata sobre Matilde. Honório conta para Matias que precisa demitir Branca. O bonitão ressalta que a secretária é uma boa funcionária. Honório fala para Matias que dará uma excelente indenização para Branca. O bonitão não se opõe à demissão. Matias confessa para Honório que não tira Renata da cabeça. Ele pede a ajuda do tio, crendo que Adriana sabe a verdade. Honório fala para Matias que não pretende usar a filha para fofocar. Ele relembra ao sobrinho que Adriana gosta dele. Honório sugere que Matias se acostume com desamor. Matilde vai à plantação. Carlos tenta conversar com a empregada. Matilde informa ao galego que não vai ouvir sermão de ninguém. Ela supõe que a empregada fofocou com Matias. Carlos ressalta que Matilde não pode se meter na vida dos patrões. Ela o informa que não pretende mudar sua forma de agir. Carlos admite que se importa com Matilde. Ela reage surpresa. Carlos confessa para Matilde que não a quer fora da fazenda. Ele a beija. Renata decide não delatar Matilde para Jerônimo. Ele a informa que nunca iludiu a empregada. Renata fala para Jerônimo que não se importa com picuinhas.
Ela o proíbe de demitir Matilde da fazenda. Renata insinua para Jerônimo que logo irá embora. Ele não deseja a partida da esposa. Matilde empurra Carlos. Ela ressalta que não o ama. Carlos se declara para Matilde. Ela o relembra que é amaldiçoada. Eles discutem. Matilde fala para Carlos que quer a felicidade de Jerônimo, mesmo que não seja com ela. O galego ressalta para a empregada que está disposto a assumi-la. Matilde exige que Carlos a esqueça, ou do contrário pode morrer. Roberta e Josefina planejam o casamento. Ao mesmo tempo, Renata anda pela fazenda. Roberta deseja que a irmã não apareça no casamento. Renata pega o telefone. Roberta atende a irmã. Elas trocam provocações. Renata pergunta por Josefina. A mocinha fala para a irmã que já está sabendo de tudo sobre o casamento. Renata comenta com Roberta que ainda não recebeu o convite. A invejosa sorri. Roberta comunica para Renata que Jerônimo não será convidado para o casamento. A invejosa proíbe a irmã de arrumar problemas. Renata fala para Roberta que não irá ao casamento sem o marido. Jerônimo escuta a esposa. Roberta admite que não quer a presença da irmã na cerimônia. Renata reafirma que não aparecerá. Josefina pega o telefone. Ela relembra a Renata que não quer saber dela. A mocinha tenta ser amável com a mãe. Josefina ressalta que Renata a adoece. A víbora encerra a ligação. Roberta comemora. Renata fica arrasada. Jerônimo percebe que a esposa está triste. Ele acaricia Renata. A mocinha fala para Jerônimo que Josefina sempre a odiou. Ela comenta com o marido que praticamente não tem mãe. Jerônimo lembra da genitora. Renata decide parar de se lamentar. Jerônimo confessa para a esposa que ouviu que não foi convidado para o casamento. A mocinha informa ao marido que Roberta também não gosta dela. Renata fala para Jerônimo que está decidida a não ir à festa. Ela pede um abraço para o marido. Ele concede. Jerônimo pensa em voz alta. Ele admite que se importa muito com Renata. Selena vai ao cemitério. Ela fala para César que lamenta o ocorrido. Ele agradece a presença dela. César comenta com Selena que ainda não assimilou a morte da mãe. Ela promete ajudá-lo. Constanza conta para César que falou com o padre. Selena afronta a morena. Renata visita o túmulo de Rafael. Ela confessa que está abalada. Renata percebe que seria cunhada de Rafael. Ela crê que o amigo agiu mal ao tirar a própria vida. Jerônimo observa Renata novamente. Severino encerra a missa. Matilde pede para Lázaro esperá-la na entrada. O capataz ignora Carina. Matilde reza. Ela pede para a Virgem não fazer mal a Carlos. Matilde admite que ficou balançada com um beijo. Severino conversa com uma fiel. Ele chama Álvaro. O médico informa ao padre que eles não têm nada para conversar. Álvaro exige que Severino pare de persegui-lo. O sacerdote insinua que o médico está dando as costas a Deus. Álvaro chama Severino de intrometido. O pároco anuncia que não ajudará o doutor na adoção do bebê. Álvaro não liga e deixa escapar que também não se importa com a criança. Renata relembra a Adriana que elas vão comer lagosta. A baixinha devolve o colar para a amiga. Renata relembra que o pingente havia quebrado no casamento. Adriana conta para a amiga que já consertou o colar. A baixinha pega a sua mala. Carina pergunta a Matilde o nome da noiva de Rafael. A empregada quase cita Renata. Lázaro tampa a boca de Matilde. Ele exige que Carina não seja intrometida. Gonçalo leva Regina para casa. Carla admite que não gosta do ricaço. Regina indaga Gonçalo sobre Antônio. O ricaço confessa para a viúva que se aliou ao rival. Gonçalo ressalta que Regina é a sua prioridade. Ela relembra que ele está casado. Gonçalo esclarece para Regina que não ama a esposa. Ela deixa escapar que corresponde o ricaço. Gonçalo faz Regina chorar. Inês reclama por Antônio ter se aliado ao ricaço. O ciumento comenta com a sócia do Centro da Esperança que não pode fazer muito do hospital. Isidro conta para Inês que André está com febre. A sócia do Centro da Esperança se desespera. Inês teme que André morra. Carla pede para Regina descansar. A viúva fala para Gonçalo que tudo precisa continuar como está. O ricaço pergunta a Regina se pode ter esperança. Ela fala para ele que não irá prometer nada.
Gonçalo ressalta que o olhar de Regina não mente. Jerônimo, Renata, Carlos e Adriana chegam no restaurante. Eles são atendidos pelo garçom. Carlos pede lagosta. Os presentes também decidem comer sopa, pastel e casquinha de siri. Adriana pede para o garçom ser ágil. Todos pedem cerveja. Uma fotógrafa pede para fotografar o quarteto. Todos gritam a palavra lagosta. Renata brinca com Adriana. Jerônimo toca na esposa. Lázaro proíbe Matilde de abrir a boca. Ele grita com a irmã. Lázaro insinua que a Matilde poderá ir para o olho da rua. Ela assegura para o irmão que nunca vai respeitar a Renata. Matilde tem uma ideia. O quarteto brinda e bebe cerveja. Renata fala para Carlos que não irá ao casamento de Roberta. Adriana admite que também não aparecerá na celebração. Ela comenta com Renata que Josefina e Roberta são insuportáveis. Jerônimo tenta apurar mais informações sobre a víbora. Renata crê que a mãe mudou. Adriana discorda. A baixinha insinua que Josefina não age como mãe de Renata. A mocinha muda o assunto. Josefina pensa na herança de Renata. Ela crê que Roberta terá mais dinheiro ao se casar com Matias. Josefina celebra por ter tornado a vida de Renata um inferno. Selena fala para Roberta que Constanza é ridícula. A invejosa insinua para a amiga que César quer um carinho maternal. Roberta volta a inventar para Selena que se livrou das fotos. A jovem muda de ideia e deseja expor Constanza para Honório. Roberta informa a Selena que a exposição não será possível. Matias se aproxima. Ele comenta que as suas testemunhas serão Honório e Constanza. Selena também se oferece para o cargo. Honório reclama por Constanza ter demorado. Ele a chama para ir ao cinema. Ela recusa. Constanza sugere que Honório se entretenha com o computador. Ele percebe que ela está irônica. Constanza cobra uma explicação de Honório. Ele fica calado. Carina comunica para Álvaro que Roberta não foi noiva de Rafael. Ela não entende o que motiva a curiosidade do marido. Álvaro fala para Carina que Jerônimo fará uma autópsia no corpo do irmão. Ele comenta com a esposa que o vingativo quer culpá-lo pelo falecimento de Rafael. Carina pensa em defender o marido. Álvaro não permite e pede um café para a esposa. Alzira e Ezequiel agradam o filho. Eles namoram. Ezequiel se senta. Alzira dá café para o marido. Ezequiel conta para a esposa que Augusto quer envolvê-lo em fofocas. Alzira sugere que o marido não obedeça ao patrão. Paulinho pede para brincar com os pais. Alzira fica tonta. Ezequiel a socorre. Alzira relembra que ficou tonta quando estava grávida. Ezequiel crê que será pai novamente. Aurora surge na cama com Augusto. Ela fala para o vilão que quer continuar abraçadinha com ele. Augusto ressalta que Aurora é maravilhosa. Ela crê que a chama do amor reacendeu. Augusto pede para Aurora dormir. Ele olha para o brinco de uva. Augusto pensa em Renata. Ele relembra que roubou um beijo da mocinha. Augusto ressalta que Renata precisa ser dele. Ele alucina com a mocinha. Augusto lamenta por Renata não estar em sua cama. Ele reprova a presença de Aurora. Augusto segura o brinco. Jerônimo liga para Regina. Ela conta para ele que está preocupada com a filha. Jerônimo crê que Josi será presa. Ele pede para Regina passar uns dias na fazenda. Ela promete pensar na proposta. Regina fala para Jerônimo que quer ficar frente a frente com Josi. Ela deseja reencontrar Renata. Adriana volta para a capital. Ela conta para Constanza que Renata ficou magoada com Matias. A morena pensa em visitar a sobrinha. Adriana anuncia para a madrasta que Renata não gosta de surpresas. A baixinha abraça Honório. Constanza os observa. César escreve uma mensagem para a morena. Constanza lê o recado. Ela volta a chorar. Constanza revive a traição de Honório. Ela segue tristonha. Renata fala para Jerônimo que não vai se opor à presença de Regina. Ela comenta com o marido que admira a viúva. Jerônimo insinua que Renata pode ser amiga de Regina. Ele deseja boa noite à esposa. Renata se levanta. Ela escuta atrás da porta. Os pombinhos reprimem o amor e desejam ficar coladinhos. Renata sai do banho. Ela relembra a sua discussão com Matilde. Renata recorda que Jerônimo a defendeu. Ela suspira pelo marido.
Renata relembra que Jerônimo a consolou. Ela reitera que o marido a confunde. Renata sorri. Ela deseja sonhar com Jerônimo. Renata fala sozinha. Ela crê que Jerônimo está mudando. Renata ressalta que precisa do marido. Ela crê que o amor vai prevalecer. O médico conta para Isidro e Inês que a febre de André não cede. O doutor admite que o caso segue grave. Ele avisa que André precisa de doação de sangue. Inês e Isidro ressaltam que não vão se render. O médico comenta que fará o possível para salvar André. Inês e Isidro desejam entrar no quarto do filho. O doutor reitera que o garoto está em quarentena. Cantu visita Gonçalo. Eles conversam sobre o caso de Regina. Gonçalo fala para Cantu que quer encontrar Josi. O delegado insinua para o ricaço que a criminosa mudou de identidade. Cantu fala para Gonçalo que precisa de provas contra Josi. O delegado ressalta que a cooperação do ricaço será valiosa. Gonçalo recebe uma ligação. Cantu observa a foto da família do ricaço. O delegado se despede de Gonçalo. Soto liga para Josefina. Ele relata para a víbora que algo grave ocorreu. Eles marcam um encontro. Regina fala para Carla que continuará com a sua vida. A viúva comenta com a mãe que já está com os novos seguranças. Carla confessa para Regina que Antônio a deixou desconcertada. A viúva informa a mãe que irá à escola de André para pedir ajuda na doação de sangue. Carla abençoa Regina. Ela pede para a filha andar com atenção. Regina ressalta que Carla salvou a sua vida. A idosa reitera que não vive sem a filha. Jerônimo conta para Carlos que Renata estava rezando por Rafael. O galego comenta com um vingativo que Josefina pode ser má. Jerônimo insinua para Carlos que uma mãe nunca prejudicaria a filha. O galego volta a pensar que Renata é inocente. Jerônimo confessa para Carlos que segue acreditando na palavra de Josefina. Renata se arruma. Matilde vai ao quarto da patroa. Ela agradece a Renata por sua permanência na fazenda. Matilde fala para a mocinha que decidiu abrir o jogo. Ela comunica que todos já sabem que Renata é a bonita. A mocinha nega. Matilde acusa Renata de ter brincado com os sentimentos de Rafael. A empregada esclarece para a patroa que Jerônimo a odeia. Selena perturba Constanza. A recalcada chama a morena de velha. Selena insinua para Constanza que César quer outra mãe. A morena não aceita as ofensas. Selena esfrega na cara de Constanza que é jovem. Ela exige que a morena deixe César em paz. Renata assegura para Matilde que foi apenas amiga de Rafael. A empregada desdenha do comentário. Renata esclarece para Matilde que Rafael nunca a viu com outros olhos. A empregada insinua que a mocinha mandou uma carta para o sonhador. Matilde conta para Renata que há uma foto que a incrimina. A empregada informa a mocinha que assinaram um retrato com a letra R. Matilde insinua que Rafael fez de tudo por Renata. A mocinha assegura para a empregada que está sendo vítima de uma difamação. Matilde comunica para Renata que Jerônimo só quer vingança. A mocinha decide esclarecer a situação. Jerônimo se prepara para sair para buscar o documento que autoriza a exumação do corpo de Rafael. Renata corre, mas não o alcança. Lázaro comenta com a mocinha que Jerônimo vai demorar. Adriana trabalha com Daniel. Ela relembra que o trabalhador era amigo de Rafael. Adriana pergunta a Daniel se o sonhador gostava de alguém. Matias aparece. Ele insinua que Rafael gostava de Renata. Daniel comenta com os demais que todos pensavam que o sonhador tinha algo com a mocinha. Adriana anuncia que Rafael morreu. Matias descobre que o sonhador é irmão de Jerônimo. Renata regressa. Matilde sugere que a mocinha volte para a capital. Ela fala para Renata que ninguém vai acreditar nela. A mocinha pensa em provar a sua inocência. Matilde deseja fazer as malas de Renata. A mocinha informa a empregada que não sairá como uma fugitiva. Matilde insinua que Renata vai provocar uma desgraça. A mocinha fala para a empregada que irá precisar da ajuda dela. Renata esclarece para Matilde que está disposta a deixar o caminho livre. A empregada acaba aceitando ajudar a patroa. Renata pede discrição a Matilde. Ela fala para a empregada que pretende agir na surdina. Matias e Daniel lamentam a morte de Rafael. Adriana comenta que o sonhador estava escondendo um segredo. Matias crê que Jerônimo escondeu o parentesco com Rafael por um motivo oculto.
O bonitão pensa em voltar para a fazenda. Adriana impede. Daniel insinua que Matias não deve se meter nos problemas alheios. Renata procura Cigana. Ela ressalta que Jerônimo foi cruel. Renata se sente usada. Lázaro percebe que a patroa está chorando. Renata fala para o capataz que quer montar sozinha. Eles percebem que a égua está cansada. Lázaro sugere que Renata monte em outro cavalo. A mocinha fala para o capataz que a égua voltará para a capital. Ele não a entende. Renata comenta com Lázaro que só a égua a compreende. Ela o indaga sobre Rafael. Lázaro informa a Renata que não quer falar sobre o assunto. Álvaro conta para Augusto que Roberta não foi namorada de Rafael. O vilão relembra que viu 2 nomes gravados na árvore. Augusto recorda a sua conversa com Aurora. Honório recebe a carta de demissão de Branca. O empresário pensa que conseguirá se livrar da secretária. Matilde tenta abrir a gaveta do escritório de Jerônimo. O Vingativo e Carlos regressam. Matilde fala para Jerônimo que Renata foi montar. O Vingativo conta para a empregada que ficará fora a manhã inteira. Jerônimo e Carlos creem que Matilde ainda está chateada. O galego confessa para o amigo que ama a empregada. Jerônimo pede para Carlos agir com cautela. Renata e Augusto se encontram durante a cavalgada. Ele estimula a mocinha a desabafar. Renata reitera para Augusto que só o vê como um amigo. A mocinha revela para o vilão que Jerônimo crê que ela é a bonita. Augusto fala para Renata que pode ajudar a provar a inocência dela. Ela decide confiar nele. Alzira tenta comprar um teste de gravidez. A atendente sugere que a odalisca procure Álvaro. Alzira insiste para comprar o teste. Honório apresenta a renúncia de Branca. Ela age de forma debochada. Honório fala para Branca que será generoso. Ela o chama de prepotente. Branca insinua que Honório não é profissional. Ele reitera que nunca se interessou por ela. Honório ordena que Branca assine o documento. Ela fala para ele que conhece as leis. Branca comunica a Honório que pretende examinar o documento. Ela ressalta que precisa de uma carta de recomendação. Branca deseja mais dinheiro. Honório aceita negociar com a secretária. Branca passa o seu dedo na boca do empresário. Alzira segura o teste. Álvaro chega na farmácia. Ele percebe que Alzira está segurando o teste. Roberta pensa em Rafael. Ela ressalta que o sonhador foi um burro. Roberta lamenta por ter perdido a fazenda bonita. Ela reitera que o seu coração era de Rafael. Augusto volta à árvore. Ele relembra que já viu Rafael perto do local. Augusto recorda que o sonhador era capaz de tudo por amor. Ele relembra como Rafael aceitou vender a colheita. Augusto sobe na árvore. Ele abre uma pasta. Augusto comprova a sua teoria. Ele compara as letras de Rafael. Augusto deduz que o sonhador escreveu os nomes na árvore. Ele comprova que a bonita é Roberta. Renata pressiona Matilde. A empregada fala para a mocinha que não encontrou as provas. Renata cobra Matilde pela carta e pela foto. A empregada informa a patroa que Jerônimo saiu novamente. Renata descobre que há um carro disponível. Ela decide ir à cidade. Augusto pensa em usar a situação a seu favor. Ele percebe que Jerônimo tem muita sede de vingança. Augusto aproveita a oportunidade para atrair Renata. Josefina encontra Soto. Ele ressalta que ela está muito bonita. Josefina pede para Soto ir direto ao assunto. Cantu chega no local. Soto revela para Josefina que Antônio e Gonçalo se aliaram. Cantu segue na toca. Josefina confessa que odeia Gonçalo. Cantu fotografa Soto e a víbora. Josefina garante para o advogado que nunca foi interesseira. Soto insinua que Gonçalo não valoriza a víbora. Josefina fala para o advogado que é maltratada pelo marido. Soto se declara para a víbora. Cantu segue fotografando. Soto pede uma chance para Josefina. Ela pensa em voz alta. Josefina ressalta que precisa de aliados. Ela manipula Soto. Ele segura o queixo dela. Soto beija Josefina. Cantu registra o beijo. Regina conhece Cristina. A viúva fala para a diretora que os pais das crianças podem salvar André. Regina comenta com Cristina que a vida do garoto corre perigo. A diretora decide fazer uma circular.
Cristina planeja doar sangue para André. Regina reage agradecida. O médico conta para os preocupados que André segue sem melhorar. O doutor quase desengana o garoto. Inês se ajoelha. Ela reza. Inês oferece a sua vida para Deus. Isidro também fica aos prantos. Inês fala para o médico que quer ficar em quarentena com o André. O doutor insinua que a sócia do Centro da Esperança também pode adoecer, pois está com a imunidade baixa. Inês não se importa. Ela exige a ajuda de Isidro. Adriana liga para Renata. A baixinha comenta com a amiga que quase todos na empresa pensam que ela saía com Rafael. Renata revela para Adriana que Jerônimo desconfia dela. A mocinha informa a amiga que precisa encontrar a verdadeira bonita. Roberta vai ao cabeleireiro. Ele ressalta que a invejosa conseguiu um partidão. Roberta segue chorosa. Ela reitera que Rafael não soube amá-la. Matias conta para Gonçalo que o sonhador se matou. O ricaço sente pena de Rafael. Matias informa a Gonçalo que Jerônimo esconde algo deles. Ele sugere que o pai investigue o silêncio do vingativo. Soto beija a mão de Josefina. Ela pede para ele ter calma. Soto sugere que Josefina o chame de Ramiro. Ela conta para ele que anda ocupada pelo casamento de Roberta. Cantu segue com a câmera fotográfica. Soto informa a Josefina que seguirá as ordens dela. Ela o deixa sozinho. Cantu disfarça. Daniel vai à sala de Branca. Ele crê que se enganou com Honório. Branca fala para Daniel que pretende expor o patrão. Ele ressalta que ela não é a única responsável pelo caso extraconjugal. Daniel comenta com Branca que alertou Adriana. A baixinha repreende o pai. Honório conta para Adriana que foi enganado. Ela insinua que ele está arriscando o casamento. Adriana crê que Constanza não vai perdoar Honório. Selena procura César. Ela reitera que ele não está sozinho. Selena fala para César que quer amá-lo. Ela inventa para ele que seus pais vão se divorciar. César não liga para os problemas de Selena. Ela fica impaciente. Selena fala para César que Constanza é uma acabada. Ele quase a agride. Selena chama César de pobretão. Ele exige que ela não volte a procurá-lo. Selena jura vingança a César. Alzira reage inconformada com a possibilidade de estar grávida. Renata encontra Karina na cidade. A costureira conta para a mocinha que vai adotar um bebê. Karina comenta com Renata que está feliz. A mocinha admite para a amiga que não confia em Álvaro. Renata insinua que o médico está se aproveitando de Karina. A costureira fala para a mocinha que voltou a confiar no marido. Renata comenta com Karina que a estabilidade de um casamento não depende dos filhos do casal. A costureira crê que a amiga se reconciliou com Jerônimo. Renata admite para Karina que está pior do que nunca. Ela crê que o seu casamento foi para o brejo. Os coveiros desenterram Rafael. Jerônimo chora. Ele volta a ficar inconformado com o sofrimento do irmão. Carlos acompanha Jerônimo. O vingativo passa mal. Jerônimo volta a reiterar que foi um péssimo irmão. Renata encontra Severino. Ele promete esclarecer as dúvidas dela. Renata insinua para Severino que um casamento realizado por vingança não é válido. Ele concorda. Renata pensa em anular o seu casamento. Severino aconselha a mocinha. Ele estranha os questionamentos de Renata. Augusto continua refletindo. Ele deseja que Renata renasça. Aurora procura Augusto. Ela o convida para ir a uma ilha. Augusto fala para Aurora que está ocupado. Ele não aceita sair com ela. Aurora fala para Augusto que está aborrecida. Ele sugere que ela volte para a capital. Augusto faz Aurora chorar. Ele insinua que não precisa mais dela. Branca vai à sala de Gonçalo. Ele cobra uma posição dela. Branca banca a vítima diante de Gonçalo. Ele insinua que ela não foi profissional. Gonçalo sugere que Branca aceite a demissão. Ela insinua que ele está protegendo Honório devido ao parentesco. Gonçalo fala para Branca que não pretende mudar de ideia. Ele relembra que ela também entregou um currículo falso. Branca insinua para Gonçalo que Honório a ama. Ela o informa que ficará na empresa até o fim do mês. Branca pede uma carta de recomendação para Gonçalo. Ela ressalta que adorou a empresa. Branca fala para Gonçalo que precisa ganhar a vida. Honório ressalta que é um idiota. Ele deseja que Constanza o entenda.
A morena pede para a colega cuidar do centro. Constanza encontra César. Ele fala para ela que não quer ficar se lamentando. Constanza conta para César que André está mal. Ele também decide doar sangue para o garoto. Selena fala para Roberta que pretende destruir Constanza e César. Começa a despedida de solteira da invejosa. Josefina agrada as convidadas. Ela pede para Roberta ir ao quarto pegar alguns presentes. Selena toma a frente da situação. Roberta é elogiada pelas amigas de Josefina. Selena entra no quarto da invejosa. Ela encontra um CD. Selena descobre que Roberta não se livrou das fotos comprometedoras de Constanza e César. A jovem decide agir. Selena põe o seu plano em ação. Ela usa o notebook de Roberta para divulgar as fotos. Honório liga para Constanza. Ele pede para conversar com a esposa. Ela o informa que precisa ir ao hospital. César fala para Constanza que já está pronto. Honório escuta a voz do jovem. O empresário recebe um e-mail. Honório vê as fotos comprometedoras de Constanza e César. Ele reage chocado. Honório crê que é um corno. Ele percebe que quem mandou o e-mail foi Roberta. Honório pega o telefone. Branca insinua para Adriana que foi seduzida pelo empresário. Ela fala para a baixinha que caiu na tentação. Branca inventa para Adriana que Honório a prometeu amor. Ela insinua para a baixinha que o empresário queria abandonar Constanza, ressaltando que o casal está com problemas matrimoniais desde que a morena descobriu tudo sobre Ágata. Branca se faz de ingênua. Ela fala para Adriana que está apaixonada. Eulália pede para Roberta atender a Honório. A invejosa comunica à empregada que não quer falar com o tio. Eulália insiste. Roberta não entende o que Honório quer falar com ela, mas segue decidida a ignorá-lo. A invejosa fala para Selena que o empresário é inconveniente. A jovem banca desentendida. Selena celebra por também ter prejudicado a amiga. Honório chora. Ele segue olhando para as fotos. Adriana fala para Branca que está desconhecendo Honório. A baixinha comenta com a secretária que o empresário era fiel. Branca insinua para Adriana que Honório não gosta de se comprometer. A secretária usa o exemplo de Ágata. Branca tenta colocar Adriana contra Honório. A secretária insinua para a baixinha que o empresário sempre soube que Ágata estava grávida. Branca assegura para Adriana que Honório teve outras amantes. A secretária faz a baixinha refletir. Adriana começa a desconfiar de Honório. Augusto ordena que os funcionários não amontoem as uvas. Aurora comunica para o vilão que não quer partir. Ela o relembra que Renata reatou com Jerônimo. Augusto comunica que não pode dar atenção para Aurora. Ele a informa que eles têm estilos de vida diferentes. Augusto fala para Aurora que o amor não é suficiente para sustentar uma relação, sugerindo que ela procure quem a corresponda. Ele volta a enxotá-la. Carlos e Jerônimo voltam para a fazenda. O vingativo comenta com um amigo que está destruído após ver o corpo do irmão. Carlos sugere que Jerônimo descanse. O vingativo informa ao amigo que não foi fácil ver a exumação do irmão. Carlos o apoia. Matilde deseja servir a comida. Carlos fala para a empregada que a exumação já ocorreu. Ela também fica triste. Carlos se aproxima de Matilde. Ela sugere que ele esqueça o beijo. Carlos assegura para Matilde que eles podem ter um futuro juntos. Ela o informa que tem outros planos. Matilde dá um fora em Carlos. Renata vaga pela cidade. Ela relembra os seus momentos de amor com Jerônimo. Renata recorda o seu casamento. Ela revive a sua lua de mel. Renata segue aos prantos. Ela relembra a dança com Jerônimo. Inês aborda a enfermeira. Ela fala para a profissional que vai se isolar com André. A enfermeira não permite. Ela entrega um recado para Inês. A sócia do Centro da Esperança percebe que Isidro já se isolou com o filho. Regina aparece. Inês conta para a amiga que Isidro se sacrificou por toda a família. André abre os olhos e sorri. Ele emociona Inês e Regina. A sócia do Centro da Esperança descobre que não pode arriscar a saúde. Isidro acaricia André. Ele se une a Inês pelo vidro. Humberto visita Antônio. O ciumento ressalta que o pupilo não foi o culpado pelo acidente. Antônio fala para Humberto que seguirá com Regina. Ele comenta com o pupilo que mudou de tática. Antônio sugere que Humberto se una aos inimigos. Constanza e César chegam no hospital. Ela admite para o jovem que não concorda com o casamento de Roberta e Matias.
Constanza aborda as preocupadas. Inês conta para Morena que André está com Isidro. Constanza e César anunciam para as demais que vão doar sangue. O jovem pede para Inês manter a fé. A sócia do Centro da Esperança se sente apoiada pelos demais. Renata descobre que o corpo de Rafael foi exumado. Matilde informa a patroa que o sonhador passou por uma autópsia. Renata entrega sua bolsa para a empregada. Ela decide procurar Jerônimo para cobrá-lo uma explicação pela exumação. Renata percebe que o marido está dormindo. Ela encontra uma foto de Rafael e Jerônimo. Renata volta a sofrer pela situação. Jerônimo não escuta a esposa. Renata lamenta por não ter conhecido a bonita. Ela se deita ao lado de Jerônimo. Renata ressalta que todos a confundem com a bonita. Ela crê que é parecida com a malfeitora. Renata vela o sono de Jerônimo. Ela admite que ainda ama o marido. Renata ressalta que pretende fechar o seu coração novamente. Ela abraça Jerônimo. Renata crê que o marido sempre a detestou. Josefina se despede das convidadas. Gonçalo e Matias entram em cena. O bonitão recebe os bons votos da perua. Gonçalo fala para Nádia que não quer ser inoportuno. A perua se retira. Constanza fala para Gonçalo que já vai para casa. Ela comenta com o Matias que não se sente confortável na mansão. Constanza conta para Gonçalo que André está entre a vida e a morte. Todos lamentam o estado do garoto. Constanza dá adeus para Matias. Roberta apresenta o noivo para as peruas. Constanza chega em casa. Ela encontra Branca. A secretária informa Morena que foi demitida por Honório. Branca revela para Constanza que é amante do empresário. Honório decide ir para o bar. Constanza pergunta o que Branca pretende. A secretária ressalta que a Morena precisa ouvir a sua versão. Constanza exige que Branca saia da residência. A secretária inventa para Morena que Honório prometeu abandoná-la. Constanza não sente pena de Branca. A secretária insinua que a Morena é uma corna mansa. Branca empurra Constanza. A Morena se assusta. Constanza fala para Branca que não quer vê-la novamente. A secretária sacode o cabelo e sai. Constanza desaba no sofá. Horas depois, Jerônimo acorda. Ele percebe que Renata também está na cama. Jerônimo beija a cabeça da esposa. Ele pega a foto. Jerônimo cobre Renata. Ela desperta. Renata questiona Jerônimo sobre a exumação. Ele fala para ela que quer descobrir tudo sobre a morte do irmão. Renata fala para Jerônimo que gostava de Rafael. Ela o comunica que eles eram apenas amigos. Renata exige que Jerônimo confie nela. Ele ressalta que ela nunca foi sincera. Jerônimo fala para Renata que eles podem conversar sobre o ocorrido desde que a esposa abra o jogo de uma vez por todas. Ela o comunica que provará sua inocência. Renata entra no quarto. Ela abre o guarda-roupa. Renata pega algumas roupas. Ela segura o celular. Renata lê uma mensagem surpreendente. Augusto recebe um recado. Honório chega em casa pela manhã. Constanza reclama ao perceber que o marido dormiu fora. Ele a acusa de ter um amante. Ela não entende nada. Constanza vê as fotos. Honório cobra uma explicação da esposa. Ela fala para ele que não tem nada com César. Honório decide não acreditar em Constanza. Ela também o acusa. Honório insinua que César poderia ser filho de Constanza. Ela muda de ideia e inventa para o marido que é amante do jovem. Renata cavalga. Ela encontra Augusto perto da árvore. Ele pede para a mocinha ver algo. Renata e Augusto sobem na árvore. Ela lê os nomes Roberta e Rafael. Augusto abre os olhos de Renata. Ela pensa na possibilidade de Roberta ser a bonita. Renata crê que Rafael nunca teve nada com a invejosa. Augusto insinua para a mocinha que o Jerônimo confundiu as irmãs. Roberta nota que Josefina está preocupada. A Vibra informa a filha que Gonçalo se reaproximou de Regina. Josefina crê que a suposta doença não está funcionando. Roberta sugere que a mãe confronte Regina. A invejosa comenta com Josefina que todos têm um ponto fraco. Roberta sugere que a mãe tire Regina do caminho. Josefina deseja agir de cabeça fria. Ela fala para Roberta que Regina não pode vencê-la. Renata crê que o coração foi feito por outro casal. Ela fala para Augusto que Roberta nunca trabalhou na empresa. Renata crê que a invejosa e Rafael jamais foram próximos. Augusto assegura para a mocinha que Roberta foi a culpada pela situação.
Ele crê que Rafael teve uma relação às escondidas com a invejosa. Augusto fala para Renata que eles estão avançando na investigação. Jerônimo conta para Carlos que a mocinha prometeu provar a sua inocência. O vingativo segue achando que Josefina não mentiu. Jerônimo insinua para Carlos que pode perdoar Renata. O galego percebe que o amigo está confuso. Renata fala para Augusto que precisa ficar sozinha. Ele pede para ela mantê-lo informado. Augusto exige que Renata se cuide. A mocinha reza. Renata relembra sua conversa com Rafael. Ela recorda que ele estava preparando uma surpresa. Renata relembra que Rafael a indagou sobre Gonçalo. Ela recorda que o sonhador queria estar à altura do ricaço. Renata começa a montar o quebra-cabeça. Ela relembra a ligação de Rafael. Renata recorda que o sonhador queria contá-lo uma verdade. Ela relembra que Rafael pediu apoio e compreensão. Renata recorda que Roberta também a questionou sobre o sonhador. Ela relembra que a invejosa ficou nervosa. Renata ressalta que precisa ter certeza do que ocorreu antes de acusar Roberta.